Salve galerinha, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aulinha de matemática. Eu sou o professor Guilherme, o Guiza, e novamente nós estamos com uma aula de geometria analítica. Para você que está acompanhando, nós estamos na quarta semana de geometria analítica, tá legal? E este é o segundo vídeo que você tem que ver neste dia, tá legal? A gente acabou de terminar um vídeo aí, ó, finalzinho de um vídeo de equações de reta, falei de equações segmentárias, paramétricas, tá legal? Como você converter uma equação na outra. E esse vídeo aqui é de posições relativas entre reta e distância de ponto a reta, tá legal? Muito importante aí para quem está prestando vestibular, tá legal? E aí vai ser fundamental aí essas questões, esses conhecimentos, tá legal? Bom, então organize seus estudos aí e vamos começar. Bom, o que a gente viu anteriormente? Bom, lá da geometria plana, quando você falava que você tinha uma reta, que era a união infinita de pontos, lá formando uma linha com começo e fim, né? Lembra aquela definição de reta? Você tinha posições relativas entre elas. Então, quando você falava que existiam retas coincidentes, é como se você tivesse as mesmas retas ocupando o mesmo espaço do plano. Tá legal? Então, olha lá, ó, como se a reta S fosse igual à reta R, elas ocupam a mesma posição. Tá legal? Você tinha também retas paralelas, olha lá, guarda que a reta paralela são aquelas que nunca se cruzam, elas não têm pontos em comuns, tá legal? Então as coincidentes você tem infinitos pontos comuns, as paralelas, né, distintas aí você não tem pontos em comum, 0 pontos comuns, tá legal? Aí você tinha concorrente. O que era reta concorrente? Aquelas que formavam um X, se cruzavam. Por exemplo, essa reta S e a reta R aí são retas concorrentes. E aí um tipo específico de reta concorrente era a reta perpendicular, que era quando o ângulo, né, entre elas, formado entre o encontro dessas duas retas, era o ângulo de 90 graus. Tá vendo? Eu coloquei também a simbologia aí pra gente de como é reta perpendicular, ó, esse Tzinho de ponta cabeça aí, tá legal? Na geometria plana na geometria analítica vai ser a mesma coisa da geometria plana, tá legal? Então o que eu vou fazer? Olha lá, o primeiro, vou falar de retas coincidentes. Vou pegar uma reta y, olha lá, tem um coeficiente angular, reta r, y igual a mr, que é coeficiente angular de r, mais o nr, que seria o coeficiente linear. Então estou pegando equações reduzidas e destacando os coeficientes angulares e lineares. Para ser a mesma reta, é óbvio que os valores têm que ser exatamente iguais, para que você tenha a mesma equação, né? A mesma reta no seu plano cartesiano, tá legal? Então bem tranquilo aí as coincidências. Bom, agora quando eu estou falando de retas paralelas, né, observem que quando você tem lá o plano cartesiano, né, estabelecer duas retas aí, reta R e reta S, tá vendo? Se você garantir que elas são paralelas, tudo bem? Você já vai observar que o ângulo formado entre elas e o eixo X é o mesmo, por definição da rede de retas paralelas. Então você sabe muito bem que se o ângulo é o mesmo, a tangente desse arco também vai ser o mesmo valor. Então o coeficiente angular dessas retas são o mesmo. Tá? Então, analisando de novo as duas retas R e S, a gente vai chegar à conclusão que os coeficientes angulares são iguais, então MR é igual ao MS. Já os coeficientes lineares, se você observar lá no plano cartesiano, eles estão cruzando o y, as retas estão cruzando o y em pontos diferentes. Então, os coeficientes lineares são diferentes. Tá legal? E aí as concorrentes, por conclusão óbvia, tanto os coeficientes angulares são diferentes, os lineares podem até ser iguais. Tá? Eu coloquei diferente aí de caso geral, mas pode ser até com o mesmo ponto se o ponto de cruzamento for exatamente o valor do n. Tá legal? Então, de maneira geral, eles são diferentes aí. Tá bom? Bom, analisando aquele caso específico de concorrentes, que são as perpendiculares, o que você vai ter? Ó, peguei as duas retas perpendiculares e aí eu vou pedir para vocês seguirem alguns passos de trigonometria para vocês se lembrarem, tá legal? Então eu peguei duas retas que são perpendiculares. Tá vendo? Elas vão formar um triângulo retângulo com os pontos de cruzamento com o eixo X, tá legal? Aí observe que o ângulo da reta R, ele é, vou chamar ele de θ.
Quando eu tiver o ângulo da reta S, ele é igual à soma desses dois arcos aqui, pela geometria plana, que é o teorema do ângulo externo, lá da geometria plana. Busca lá que você vai lembrar que o ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes, e aí você vai descobrir que é esse valor aqui. O θ mais o resto, que daria 90 graus. E aí, olha o que eu vou fazer, ó. Eu sei que a tangente de θ é o MR. E eu sei que tangente de θ mais 90 é o MS. E aí você vai lá na trigonometria buscar a relação da tangente, que é seno sobre cosseno. E não só isso, galerinha, vocês vão ter que lembrar a adição de arcos. Aí você vai falar assim, pô, Guisa, eu não lembro nada disso, já esqueci tudo de trigonometria. Busca lá o vídeo que eu gravei sobre adição de arcos, tá facinho, tá bonitinho, tem até musiquinha, tá legal? Então busca lá que vocês vão encontrar como é que você faz a adição, tá legal? Então, na verdade a gente vai usar só a adição do seno e do cosseno, porque a tangente é o que a gente quer descobrir, tá legal? Então do seno, lembra lá? Seno A, cosseno B, cosseno A. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Aí o A é o ângulo de θ e o B é o 90 graus. A mesma coisa para o cosseno. Lembra lá, cossa A, cossa B, troco o sinal sem saber. Então apliquei aqui e encontrei isso daqui. Vale você lembrar que cosseno de 90, isso aqui vale 0. E o seno de 90 vale 1. Então o cosseno de 90 aqui vai valer 0 e o seno de 90 vale 1. Tudo bem? Então quando você multiplicar alguma coisa por 0, ela some. Então o que vai acontecer? O primeiro termo inteirinho vai sumir aqui na parte de cima, isso daqui vai sumir, ok? E vai resultar apenas o cosseno de θ. Na parte de baixo, o primeiro termo inteirinho vai sumir e que vai sobrar o menos seno de θ. Então você vai ter cosseno de θ menos seno de θ, que é o contrário da tangente. Então é 1 sobre a tangente. Como você já sabe que a tangente é o MR, então o MS é 1 sobre o MR, só que com o sinal trocado. A gente guarda isso daqui como sendo o oposto, que trocou o sinal, e inverso, porque inverteu. Então os coeficientes são opostos e inversos. Tudo bem? Bem tranquilo aí? Guarda essas relações. Basicamente você precisa saber que quando é paralela, os M são iguais. Quando é perpendicular, os M são opostos e inversos. Tá legal? Bom, vamos aplicar em alguns exercícios aí para a gente ver como é que ficaria. Pode determinar a equação geral da reta R, equação geral R da reta que passa pelo ponto 1, 2 e é paralela à reta S, certo? Então, antes de mais nada, já descobre aqui que a equação reduzida é esta daqui. Joguei para lá os valores, tá legal? Então, y é menos 2x mais 3. Já vou descobrir que o ms é menos 2. Guarda aí essa informação importantíssima. Eu só consigo o valor do m quando ele está na equação reduzida, tá legal? Não pode esquecer isso aí, hein, galera? E aí eu vou usar o ioiô no xoxô. Olha lá, y menos y0 é mx menos x0. Quem que é o y0 e o x0? São o x e o y do ponto. Então y menos 2 é igual ao m, que é menos 2, x menos 1. Olha lá que tranquilo. Aí é só você aplicar a distributiva, olha lá, e aí você vai jogar todos os valores com um membro só, que você está calculando a equação geral, tudo bem? Joguei o 2 para lá, ele está positivo, quando eu jogo ele fica negativo, com o menos 2 de lá você encontrou, tudo bem? Então essa daqui é a nossa equação geral da reta. Bem tranquilo, né? Agora, como ficaria se você tivesse falado que essas retas eram perpendiculares? Então é o mesmo enunciado, só para a gente treinar aí, que agora a equação ela é perpendicular. Então, de novo, vou encontrar a equação reduzida aqui. Ela vai ter este valor aqui. Essa é a equação R, equação S, desculpa. Aí o ms é menos 2. Isso faz o mr ser oposto e inverso. Então ele é meio.
tudo bem? Enquanto lá eles eram iguais, aqui eles são opostos e inversos. E de novo eu vou usar o ioiô michôchô, porque é a forma mais tranquila de resolver a equação quando você tem já o valor do m, tá legal? Então de novo vou usar o valor do ponto, agora é meio, que multiplica x menos 1, tá legal? E aí eu vou fazer a distributiva ali, e a gente vai encontrar esta equação aqui. Ó, eu vou deixar, para você transformar ela na equação geral, eu vou fazer diferente aqui, tá, gente? Eu vou usar apenas um denominador, e eu vou contar por que eu vou fazer isso, ó. Vou fazer isso daqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 e vou passar ele multiplicando lá, tá? Porque aí você consegue determinar a equação geral sem precisar utilizar a fraçãozinha, tá vendo? Então você vai aplicar aqui a distributiva, olha lá, é um macetezinho para você fazer cálculo algébrico, tá legal? E aí você vai ter 2y menos 4 é igual a x menos 1, e aí você vai jogar, sempre você tem que deixar o x positivo, então você já joga esses valores para o segundo membro, vai ficar menos 2y, aqui tinha menos 1, 4 passou positivo, então vai ficar mais 3 igual a 0. Essa é a equação geral da reta R. Tudo bem? Bem tranquilo, bem fácil, tá? Agora eu vou determinar a distância do ponto à reta, tudo bem? Então, não estou falando mais agora de equações de reta diretamente, mas vocês precisam saber algumas informações para determinar a distância de ponto e reta. Então eu tenho um plano cartesiano, nós temos uma reta R, que tem vou usar a equação geral dela, tá legal? Então já anota aí que você tem que usar a geral, e vou pegar um ponto, e eu quero saber qual é a distância deste ponto até essa reta. Então, eu vou anotar para vocês aqui algumas observações, e a fórmula. Eu não vou deduzir essa expressão, que nem eu fiz com a da reta perpendicular, porque não vem ao caso aqui, tá? Ela é muito trabalhosa e muito longa, e geralmente ela não é cobrada, tá legal? Então a gente não precisa perder tempo nessa daqui. Então olha lá, o que você precisa saber? Que a distância é sempre perpendicular. Então é uma retinha que forma ângulo de 90 graus, cruzando com a sua reta, tudo bem? A distância então do ponto à reta. Aí você também precisa saber que a tangente, quando eu estou fazendo uma equação geral, ela é a divisão de A por B e fica negativo, tá legal? Pelo próprio isolamento da variável y, você encontra esse valor, tá legal? Então a tangente desse ângulo é menos A sobre B. A terceira observação, caso você saiba a coordenada do ponto no pé, aquele pontinho que está ali, ó, no pé da perpendicular, basta que você faça a distância desses dois pontos. Aí fica fácil porque você já conhece o pé. Se você não souber, aí o que você tem que fazer? Calcular usando essa fórmula aqui, ó, certo? Aí eu gosto de guardar essa fórmula assim: achou, beijou o C debaixo da raiz do arbusto, né? Por quê? Porque você está pegando a equação geral, olha lá, substituindo o ponto nas coordenadas x e y e fazendo a distância entre os coeficientes a e b aqui, porque você faz a raiz quadrada, tá? É mais ou menos daí que sai a equação da reta, não vou deduzir ela aqui, tá legal? Então achou, beijou o C debaixo da raiz do arbusto, certo? Guarda aí, vamos lá aplicar ela aqui para ver como é que vai ficar. Você já erra uma reta de equação y igual a 2x mais 1. Primeira coisa, se eu estou falando de distância de ponto à reta, eu já vou pegar a minha reta e já vou transformar ela na equação geral, tá legal? Então vai ficar 2x menos y, né? Estou jogando o y para cá, mais 1 igual a 0. Essa é a minha equação geral, tá? E verifique se o ponto 2 e 1 pertence à reta. Gente, para você verificar se o ponto pertence à reta, basta que você substitui uma das coordenadas, ou x ou y, e você tem que chegar na outra. Se você chegar, ele pertence. Se não chegar, não pertence. Então olha lá, ó, vou pegar o y, que é 2x mais 1, e vou substituir o x por 2. Vai ficar 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Deveria chegar em 1, mas chegou em 5. Então o ponto não pertence. Ponto não pertence à reta, tá? Ele não faz parte da reta.
Tá legal. Bom, já sei que o ponto não pertence à reta. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a distância do ponto à reta. Então marca lá a formulinha da distância para você já se acostumar com ela. Ah, Guisa, isso daí é módulo? É, gente, é módulo por quê? Porque eu conheço que a distância ela tem que ser sempre um valor positivo. E essa substituição do ponto na reta, às vezes nem dá, algumas vezes não dá um valor positivo. Então, eu vou precisar encontrar o correspondente positivo aí, tá bom? Bom, vai pegar a equação e substituir o x e o y do ponto, certo? Então, vai ficar 2 vezes 2, mais o y é menos 1. Eu vou colocar menos aqui, tá, galera? Mais fácil. Então, menos 1 vezes 1, mais 1, tudo bem? E na parte de baixo, olha lá, o A vale 2, o B vale menos 1. Foi isso que eu usei aí. Então, vai ficar 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Toda vez que você substitui um número negativo, ele fica entre parênteses. Tudo legal? Bom, já resolvendo aí, em cima vai ficar 4 menos 1 mais 1, que vai dar 4 mesmo, né? Porque o menos 1 vai cancelar e módulo de 4 é 4. Na parte de baixo, você vai ter a raiz, vai ficar 4 mais 1, que dá 5. Então ficou essa expressão aí. E aí você sabe bem que toda vez que você tem uma raiz, você tem que racionalizar essa raiz multiplicando a parte de cima e a parte de baixo pela mesma raiz que você tem na parte de baixo. Então, 4 raiz de 5 por 5 é a distância. Tudo bem, galera? Bem facinho aí, bem tranquilo de aplicar. Guarda a formulinha aí, achou, beijou, você debaixo da raiz do arbusto, que aí você não vai esquecer mais como é que você calcula a distância de ponta reta. Tá legal? Mais um exercício aí, um probleminha, olha lá. Um barco navega sobre a reta de equação y igual a menos 20x mais 400 no plano cartesiano abaixo em milhas náuticas. Ao avistar no radar uma ilha posicionada na origem do sistema de coordenadas, resolve mudar 90 graus em sua trajetória. Qual a distância irá percorrer para chegar à ilha? Tá vendo? Ele já está falando que está 90 graus aqui, então na verdade ele quer o que? A distância, né? Tá vendo? Ele não quis falar para você calcule a distância. Ele deu um probleminha e pediu a distância. Então, vamos jogar a distância do ponto à reta. Quem que é o ponto? A origem, olha lá, 0, 0. Quem que é a reta? Olha lá, é 20x mais y menos 400 igual a 0. Essa é a minha reta. Então, a distância do ponto à reta vai ser 20 vezes 0 mais 0, né? 1 vezes 0, né? Tanto faz aqui. Menos 400, e na parte de baixo o A vale 20, o B vale 1, então vai ser raiz de 20 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então a distância do ponto à reta é igual a 0, 0, módulo de menos 400, embaixo raiz de 401. Então isso vai dar 400 por raiz de 401, certo? O máximo que daria para você fazer aqui é racionalizar o 401, que não é divisor de nada. E aí você vai ter 400 raiz de 401 por 401. Tá vendo? Milhas náuticas. Milhas náuticas. Aí você vai olhar no enunciado, você pode ter na resolução alguma aproximação. Então ele fala, use raiz de 401 igual a tanto. Aí você vai achar o valor da raiz de 401 e substituir, tá? Mas como não vem ao caso aqui porque eles não tinham informado, essa é a sua respostinha. Tá legal? E para finalizar, uma última questão aí, olha lá, ele fala assim: na figura a seguir estão representados no sistema de cartesiano de coordenadas um quadrado azul com 4 unidades de área, certo? Então eu já vou marcar aqui, ó, que a área é 4 e um quadrado laranja de 9 unidades de área, então que a área é 9, tá legal? O que já dá para saber? Que esse tamanho aqui no y vale 2
E esse tamanho do ponto aqui vale 3, né? É isso que a gente conclui. E a reta R passa pelo vértice de cada quadrado. Nessas condições, a equação da reta é um exercício de retas aí bastante importante aí, tá legal? Bom, o que você sabe que você pode tirar como referência aí? Um ponto, primeiro ponto aqui da equação, olha lá, deixa eu usar primeiro para destacar. Então, o primeiro ponto aqui, ó, o que você vai fazer? Ele tem coordenadas 0 e 2. Já matei porque a área do quadrado é 4, tá legal? E aí o segundo ponto, eu sei que a coordenada y dele é 3. Eu precisaria saber a coordenada x. E dá para saber porque é 2, ó, tá vendo? Aqui embaixo também é 2. Então ele tem coordenadas 2 e 3. Tá vendo? É um exercício de você determinar a equação da sua reta. Tá legal? Então ele é um probleminha que ele tem características aí para você coordenar, tá bom? Vamos achar o valor do m. Então olha lá, delta y por delta x. Então ele vai estar 3 menos 2 por 2 menos 0. Em cima vai dar 1, embaixo vai dar 2. Encontrei que o delta vale meio, né? E aí vou usar y menos y0 é mx menos x0, a famosa iomi-xoxô. Vou usar o pontinho A, vai ficar y menos 2 é igual a meio x menos 0, certo? Vou jogar o 2 multiplicando para encontrar a equação geral. E aí a equação geral desta minha reta, ele deu equações misturadas aí, né? Nessa a gente não chegou ainda, né? Não tem lá. Tem a equação. Ele jogou o x para cá, então ficou x menos o 2y igual a menos 4. Então essa letrinha A aí como solução. Gente, é isso daí, bem tranquilo. Muito obrigado pela atenção no vídeo. Bons estudos para vocês.